Grace Pierce foi contratada para cuidar de um idoso em coma, sem saber que ele era um homem rico. Um dia, enquanto ela cuidava dele, o homem inesperadamente sussurrou algo em seu ouvido que a deixou chocada, mudando o curso de sua vida para sempre. Grace Pierce passou a maior parte de sua vida na fazenda de sua avó, que se tornou sua casa. Os pais da mulher morreram em um acidente de avião durante um voo para o Canadá. Eles trabalhavam como geólogos para uma empresa internacional que estava explorando os depósitos promissores de petróleo daquela região. Após a morte de seus pais, sua avó, Sarah Pierce, ficou com a custódia de Grace, que tinha 6 anos na época. Apesar da idade avançada, Sarah conseguia se virar sozinha e era muito estimada pelos moradores do bairro. Além disso, Sarah Pierce conhecia todos os tipos de ervas e raízes que usava para preparar chás e pomadas. Foi sua avó que incutiu o amor pela medicina em Grace, o que acabou predeterminando seu destino. Após se formar no ensino médio, a jovem foi para a escola de enfermagem, onde mais tarde se formou com louvor. Ao mesmo tempo, Grace também recebeu treinamento em massagem terapêutica e terapias alternativas. Minha neta é tão esperta que parece ter saído de mim, a senhora Pierce costumava dizer com orgulho. Definitivamente havia verdade nas palavras da idosa, e qualquer pessoa que conhecesse Grace pessoalmente concordava plenamente com a senhora Pierce. Mas quando chegou a hora de a jovem encontrar um emprego, ela parecia não conseguir. Em primeiro lugar, ela percebeu que havia muito trabalho na fazenda e que não podia deixar a avó sem ajuda. "Você não deveria ter que ficar aqui comigo. Você precisa começar a pensar em sua própria vida. Afinal, a minha está quase acabando", disse a senhora Pierce. "Vamos, vovó. Você ainda é jovem." Grace respondia sempre que a idosa tocava nesse assunto. Assim, a avó de Grace tornou-se sua primeira e única paciente. A neta era responsável por dar as injeções da senhora Pierce, aplicar massagens em sua lombar e monitorar constantemente a sua pressão arterial. Como a fazenda da senhora Pierce ficava longe da cidade, Grace frequentemente tinha que ir ao centro para buscar a comida da avó. A jovem tentou garantir que elas tivessem alguns mantimentos extras para o caso de sua avó piorar e ela não poder ir até lá. Foi durante uma dessas viagens que ela conheceu Leonard Elder. Ironicamente, o jovem foi ao mesmo mercado comprar alimentos para o seu avô. Os jovens se esbarraram no caixa, fazendo com que Grace deixasse cair seu dinheiro no chão. "Oh, me desculpe, é minha culpa", o jovem exclamou. Imediatamente começou a pegar as moedas de Grace, que corou profundamente e baixou os olhos de embaraço. 10 minutos depois, os dois já haviam comprado tudo o que precisavam e já estavam sentados num banco perto do mercadinho rindo alto. Eles conversavam sobre tudo no mundo e pareciam amigos de longa data. Grace não tinha conhecido ninguém tão interessante antes. Leonard era inteligente e culto, mas mais importante, ele não tinha um ar prepotente sobre ele. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas parecia genuinamente interessado em Grace. A jovem contou abertamente a Leonard que cresceu na roça e foi criada pela avó. Grace sempre dizia a verdade e não via nada de vergonhoso nisso. No entanto, Leonard não contou a Grace que ele havia crescido em uma família abastada e que, na verdade, era um filho milionário. Seu pai, Larry Elder, morreu há 6 meses em um acidente de carro e seu avô havia caído recentemente de um penhasco enquanto escalava uma montanha com sua equipe. Felizmente, Frank Elder conseguiu sobreviver, mas desde então estava em um coma profundo. É difícil dizer por que não contou nada a Grace. Ele deu a ela algumas respostas evasivas e inventou uma história de vida alternativa para si mesmo. Leonard acompanhou Grace até o seu carro e perguntou se poderia vê-la novamente no dia seguinte. Para a alegria do jovem, sua nova amiga concordou. Desde então, os jovens começaram a se ver regularmente, o que não passou despercebido por Sarah Pierce. "Quem você está vendo, minha filha? Não vá me dizer que você está indo para a cidade todos os dias tratar de negócios?" a senhora Pierce perguntou, olhando a neta nos olhos. "Sim, vovó, você tem razão. Eu conheci uma pessoa. Ele parece perfeito. Exatamente o tipo de pessoa que procuro há tanto tempo", Grace respondeu. Sarah Pierce franziu as sobrancelhas em resposta à fala de sua neta. A idosa estava muito preocupada que sua neta pudesse repetir seus erros. Sarah nunca falou sobre seu passado e o mantinha em segredo. No entanto, algumas das pessoas mais velhas da cidade se lembram de como Sarah Pierce era rebelde em sua juventude. Por conta disso, a idosa estava sempre muito cautelosa com esta nova amizade de Grace e lhe pediu que a neta tomasse cuidado. Grace concordou, mas não via nada de errado em seu relacionamento. Porém, Grace e Leonard tiveram que ficar separados por um tempo. O jovem precisava lidar com problemas de negócios do falecido pai e, continuando a sua mentira, ele apresentou uma explicação diferente para o motivo de ausência. Acontece que após a morte de seu pai, Larry Elder, a esposa dele, Josie, assumiu a administração da empresa. Josie já trabalhava para Larry quando sua primeira esposa e mãe biológica de Leonard morreu no parto. Josie sempre foi uma mulher obstinada e fria.
o que fez com que os funcionários da empresa a temessem. E isso atrapalhava muito o andamento dos negócios. O jovem Leonard, ao contrário, era uma pessoa serena e equilibrada, e, portanto, seus subordinados o amavam e respeitavam da mesma forma que o seu falecido pai. Por isso, Leonard foi até uma das filiais da empresa para resolver alguns problemas e tentar fazer com que os lucros voltassem aos patamares anteriores. Enquanto isso, Sarah enfrentava um problema sério de saúde, deteriorando a sua capacidade de locomoção. Um dia, a mulher simplesmente não conseguiu mais sair da cama. Ela tinha dores no peito e ficou deitada na cama por horas. Quando Grace chamou uma ambulância, descobriu que sua avó estava tendo um ataque cardíaco causado por uma doença cardíaca progressiva. O diagnóstico do cardiologista foi devastador. Sua avó precisava de cirurgia. Ela precisa disso o mais rápido possível, disse o cirurgião cardiotorácico. Mas quando Grace soube o quanto custaria a cirurgia, ela entrou em pânico. A jovem não tinha tanto dinheiro guardado e a pensão de sua avó mal cobria as despesas diárias. E mesmo que ela baixasse o valor e decidisse vender a casa e o terreno com pressa, poderia levar meses até encontrar um comprador interessado naquela região. Grace percebeu que precisava encontrar um emprego e precisava encontrá-lo rapidamente. Desde então, a doença de Sarah Pierce continuou a progredir rapidamente. Infelizmente, todas as tentativas de Grace de encontrar um emprego simplesmente terminaram em fracasso. A jovem começou a se sentir desesperada, mas a ajuda veio de onde ela menos esperava. Ainda tentando manter em segredo sua prosperidade financeira, Leonard resolveu dar um jeito de ajudar a amiga. O jovem empresário iria pagar metade da conta da cirurgia, mas a jovem insistiu que a outra metade teria que ser ela mesma a pagar. Essa atitude fez com que Leonard passasse a admirá-la ainda mais. Foi então que o jovem teve uma ideia interessante. Embora o avô de Leonard tenha recebido alta do hospital, ele ainda estava em coma e precisava de assistência médica 24 horas por dia. Mas encontrar um cuidador permanente para Frank foi surpreendentemente difícil. A madrasta de Leonard era muito dura com os candidatos e eles rapidamente abandonavam o trabalho. E não havia ninguém para cuidar de Frank Elder naquele momento. Leonard novamente não comentou a Grace que seu avô era milionário e nem precisou. Quando a jovem parou diante do endereço indicado, seu queixo caiu. O portão alto de ferro e o jardim amplo e impecavelmente cuidado fez Grace ter certeza de que aquele seu novo amigo e a família dele não eram pessoas comuns. Por que ele nunca mencionou isso? Grace não tinha ainda a resposta para essa pergunta, mas decidiu que estava ali para trabalhar e focaria nisso por hora. E foi justamente o que ela fez. No entanto, Josie Elder não ficou nem um pouco satisfeita com a nova pessoa que iria trabalhar em sua casa. Onde você achou essa garota? Será que ela sabe cuidar de um idoso? A mulher disse de forma rude, mas Leonard já havia tomado sua decisão e não tinha como mudá-la. O jovem nunca se deu muito bem com a madrasta. Então, ele não se importava com a opinião dela, acreditando verdadeiramente que ela estava errada sobre Grace. Leonard estava confiante de que Grace era a pessoa certa para seu avô. Grace considerou seu primeiro dia de trabalho bom e não viu problema em cuidar do idoso comatoso. Suas funções incluíam monitorar a condição do paciente, trocar a roupa de cama, dar banho nele e garantir a prevenção de feridas. Porém, a jovem não pôde deixar de sentir a hostilidade de Josie Elder, a nora do idoso. Por que ela viu um inimigo em mim? Eu não fiz nada de errado. Fiz? Grace pensou consigo mesma. Os próximos dias na vida da jovem foram cheios de muito trabalho e responsabilidades. Durante o dia, Grace cuidava de Frank Elder e à noite corria para ver a avó no hospital. Para acelerar o processo de tratamento, Grace aceitou que Leonard pagasse a primeira parcela da cirurgia cardíaca de sua avó. Enquanto isso, Frank Elder seguia em coma e ninguém poderia dizer exatamente quando o homem despertaria ou se algum dia sairia de sua atual condição. A história que contavam era que, mesmo sendo um alpinista experiente, ele havia cometido um erro grave que o levou a cair de uma altura de cerca de 20 metros. O fato de ele ter sobrevivido foi um verdadeiro milagre. No entanto, como a investigação revelou posteriormente, sua queda foi causada por uma corda com indícios de estar rasgada, que parecia ter sido feita por uma lâmina bem afiada. Por fim, a investigação não encontrou evidências de atividade criminosa e concluiu-se que a queda de Frank foi um triste acidente. Cuidando do idoso doente, Grace sempre desempenhou todas as suas funções com a melhor de suas habilidades de enfermeira, nunca economizando energia em nenhuma delas. Ao contrário da maioria dos cuidadores, a jovem não tinha vergonha de cuidar do idoso e sempre conversava com ele enquanto trocava a roupa de cama ou verificava a pressão arterial. Grace contou a Frank Elder sobre si mesma, sua avó e sua infância na fazenda. Claro, ninguém acreditava que toda aquela conversa teria alguma melhora para o idoso, exceto Grace. Leonard acreditava que seu avô, Frank Elder, seria como uma daquelas pessoas que permanecem em coma pelo resto de seus dias. Porém, com o tempo, Grace começou a notar algo estranho. Inicialmente foram as pequenas mudanças na posição do corpo de Frank Elder. Por algum motivo inexplicável, o cobertor que Grace usava para cobrir o velho acabava de vez em quando em uma posição diferente sobre o corpo do idoso empresário. Para Grace, era como se alguém estivesse virando-o deliberadamente enquanto ele estava
fora do quarto. O que está acontecendo aqui? Por que agora o cobertor está no chão? As janelas estão fechadas, então não pode ser o vento soprando, pensou Grace. Como qualquer cuidador atento, a jovem percebeu todas essas mudanças sutis que aconteciam no corpo de Frank Elder. No entanto, o idoso seguia desacordado. Isso mexia com a cabeça da jovem. Quanto mais a jovem pensava sobre isso, mais ela se inclinava a pensar que o idoso Frank Elder estava enganando todo mundo, inclusive ela. Um dia, a jovem criou coragem e se aproximou dele dizendo em seu ouvido: Senhor Elder, sei que pode me ouvir. Parece-me que tem alguns dias que você recobrou a consciência, mas por algum motivo ainda continua fingindo estar em coma. Se você tem um segredo ou precisa de algum tipo de ajuda, saiba que pode confiar em mim. Tendo terminado seu monólogo, Grace olhou atentamente para o rosto do idoso. Após alguns instantes, ela ouviu uma profunda respiração e o idoso lhe disse com a voz baixa: Sinto muito, não queria te enganar ou ao meu neto, mas eu preciso te contar uma coisa. A verdade é que estou fingindo estar em coma há dias. Infelizmente eu não tenho escolha, pois estou em perigo, assim como minha família. Grace encarou os olhos dele, esperando encontrar algum tipo de loucura ou brincadeira, mas não achou nada, só a mais pura verdade. Frank Elder tinha motivos para sua farsa, e o que ele contou para Grace a deixou chocada. Por um momento, ela até ficou um pouco ofendida com o fato de Leonard não ter mencionado seu verdadeiro padrão de vida, mas então ela percebeu os verdadeiros motivos por trás de sua omissão. De acordo com Frank Elder, o acidente nas montanhas não foi um acidente. Alguém havia cortado sua corda. E 3 meses antes disso, seu único filho Larry morreu em um acidente de carro que parecia bastante suspeito. Mas quem iria querer te matar? Grace perguntou. Tenho minhas suspeitas, mas preciso de provas. Eu escrevi um testamento há muito tempo que diz que no caso de minha morte, Leonard ficaria com todos os meus bens. Agora pense nisso com cuidado. Quem vai perder se isso acontecer? Isso mesmo, Josie Elder, minha nora e madrasta de Leonard, explicou o idoso. Foi só então que Grace percebeu a família horrível em que estava envolvida. Durante todo esse tempo, Leonard quase nunca estava em casa, pois tentava desesperadamente colocar a empresa de pé depois que sua madrasta quase a arruinou. A pedido de Frank Elder, Grace manteve a mudança em sua condição em segredo de todos. Durante o dia, quando eram só os dois, a jovem cuidadora e o idoso conversavam sobre tudo no mundo, e quando a noite chegava, o paciente continuava fingindo estar em coma. Durante todo esse tempo, ambos procuravam uma forma de juntar provas que incriminasse Josie. O idoso sempre ouvia a nora falar no celular, mas nunca conseguia entender o que falavam. Ele só sabia que ela desligava o telefone minutos antes de Grace chegar à casa. Um dia, a jovem chegou um pouco mais cedo e acabou ouvindo a conversa secreta de Josie. Você tem que ser paciente. Ele vai morrer em breve. E então eu vou lidar com meu enteado. E finalmente poderemos viver felizes para sempre. Josie disse. Você vem dizendo isso há muito tempo. O velho está em coma há meses. O que você está esperando para se livrar dele? Disse a voz na ligação. Você sabe que Leonard instalou câmeras por todo o quarto do velho. Não tem como entrar ali sem ser gravado. Respondeu a mulher. Essa era a prova de que Frank Elder estava absolutamente certo. E que sua vida e família estavam realmente em perigo. Quando Josie percebeu a presença da jovem, ela imediatamente parou de falar e fingiu estar fazendo outra coisa. Grace a cumprimentou como se nada tivesse errado e começou a fazer seu trabalho. Agora, ela sabia que o maduro empresário precisava ser ainda mais vigiado. A primeira coisa que Grace fez foi ligar para Leonard, que estava em uma viagem de negócios, e contou o que ouviu. Acho que você precisa chamar a polícia antes que as coisas saiam do controle, Grace sugeriu. Claro que ela estava certa, especialmente porque o homem que falava com Josie provavelmente era seu amante. Infelizmente, eu não tenho provas para ir até a polícia, e sem isso, Josie pode me processar, disse Leonard. Juntos, eles pensaram muito sobre o que poderiam fazer. No entanto, foi seu avô quem sugeriu uma opção. Frank Elder pediu ao neto que lhe trouxesse um gravador de voz, para que de noite ele pudesse colocar o aparelho no outro quarto e assim gravar Josie conversando com seu amante na próxima vez que eles falassem ao telefone. Colocar o gravador até que foi uma tarefa fácil para o idoso, já que Josie costumava jantar fora todos os dias. Mas eles tiveram que esperar 3 dias para que a conversa incriminadora finalmente acontecesse. O resultado das gravações foi melhor do que eles esperavam. Eles conseguiram gravar Josie contando como fez para sabotar o carro do pai de Leonard e quais eram os planos para se livrar do jovem. Nessas gravações estavam todas as evidências de que a polícia precisava para acusar Josie e seu amante de vários crimes. No final daquele mesmo dia, as autoridades policiais apareceram para prender Josie. A expressão de surpresa que a criminosa fez ao ver Frank de pé, acordado, quase arrancou risadas de Grace e Leonard. Era como se ela estivesse vendo um fantasma, mas estava furiosa.
Frank agora poderia voltar a viver uma vida normal e ele estava mais do que grato a Grace por seu envolvimento no caso. Frank providenciou todo o dinheiro necessário para a completa recuperação da avó de Grace, além de um valor para que a jovem pudesse voltar a estudar e se especializar em cuidados a idosos. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like no vídeo.